Bem, pessoal, agora a gente vai resolver algumas questões aqui, tá? A primeira questão que a gente vai resolver fala o seguinte: considere a seguinte situação. Um ônibus move-se com velocidade de 45 km por hora em relação ao asfalto. Entre os passageiros está Carlos, que se encontra sentado no ônibus, perdão. Enquanto isso, Paulo aguarda sentado no ponto de ônibus. Com relação à situação descrita, responda as perguntas a seguir. O ônibus que Carlos está possui velocidade de 45 km por hora. Pode-se dizer que, com certeza, Carlos está em movimento? Então, questão número 1, letra A. Então, ele pergunta, como o ônibus está andando a 45 km por hora, Carlos está em movimento? Pessoal, lembra quando for em movimento, a primeira pergunta que vocês vão se fazer é em relação a que referencial? Fulano de tal está em movimento, mas em relação a qual referencial? Lembre-se que o movimento depende do referencial. Uma pessoa pode estar ao mesmo tempo parada e em movimento, dependendo do referencial. Nós mesmos, agora aqui na frente do computador ou do celular, onde você estiver assistindo, a gente está parado em relação ao computador. Mas em relação ao Sol, nós estamos em movimento junto com a Terra. Então, como ele não falou qual é o nosso referencial aí, ó, eu não posso afirmar isso. Porque o conceito de movimento depende do referencial. Carlos, em relação ao ônibus, está em repouso e não em movimento. Então a letra A é não, não posso afirmar isso. A B fala o seguinte: Paulo está em movimento ou em repouso em relação a Carlos? Então Paulo está do lado de fora aguardando o ônibus, enquanto Carlos está dentro do ônibus que se encontra em movimento em relação a Paulo. Então sim, neste caso, Paulo ou Carlos está em movimento. Paulo está em movimento. Pois o que acontece? A posição de Paulo, tá o ônibus aqui, ó. Paulo tá aqui, ó, no ponto de ônibus aqui, ó. O que está acontecendo com o passar do tempo? O ônibus está vindo para cá, ó. Uma hora o ônibus está aqui, outra hora está aqui, está aqui. A posição do ônibus está mudando em relação a Paulo. Então, Paulo está em movimento, pois a sua posição varia com o decorrer do tempo. Beleza? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 fala o seguinte: em um prédio de 20 andares, além do térreo, o elevador leva 26 segundos para ir do térreo ao 20º andar. Uma pessoa no andar X chama o elevador, que está inicialmente no térreo. E 39,6 segundos após a chamada, a pessoa atinge um andar térreo. Se não ocorreram paradas intermediárias e se os tempos de abertura e fechamento da porta do elevador de entrada e saída do passageiro são desprezíveis, determine o andar X. Então, a primeira coisa, a gente vai ter que achar a velocidade média do elevador. Então, esse aqui é número 2, né? Então, qual que vai ser a velocidade média aí, ó? Lembra da fórmula da velocidade média? Velocidade média é o quê? Variação do espaço pelo tempo. Lembra que delta na física e na matemática significa variação. Tudo que tiver delta é variação. Delta, aqui pode ser delta S, delta X. Lembra que é o espaço que variou. Então vamos lá. A minha velocidade média vai ser o quê? Qual que foi o espaço que variou? 20 andares. Certo? E o tempo? 36 segundos. Então, ó, minha velocidade média aqui, se eu simplificar aqui por 4 e por 4, vai ser 5, vou dividir aqui por 4, os dois, em cima e embaixo. 5 andares a cada 9 segundos.
Então essa é a velocidade média do elevador. Ele anda 5 andares a cada 9 segundos. Eu não quis aqui dividir aqui para não ficar número quebrado, tá? Ficar inteiro. Pronto, agora a gente já descobriu a velocidade média. Agora dá para a gente determinar em qual andar o elevador estava. Então a gente vai fazer o que? Velocidade média. Vai fazer a mesma coisa. Vai ser o que? Delta S sobre delta T. Eu já sei a velocidade média, que é o que? Vou colocar aqui, ó, 5 sobre 9. Que é igual ao delta S, que eu quero descobrir agora. E o tempo, que foi que ele chamou lá, ele demorou 39,6. Então isso aqui, ó, vocês fizerem a continha aí, né? Multiplica cruzado, vai dar 39,6 vezes 5, que é igual a 9 delta S. Aqui, ó, vai dar, então, vamos continuar. Vai dar 39,6 vezes 5, isso aqui vai dar 198, que é igual a 9 delta S. Então, delta S, agora o que está multiplicando o passo dividindo, vai ser 198 sobre 9. Isso aqui é igual a 22 andares. Ou seja, o meu X, o lugar do meu elevador, era um 11º andar. Tá? Foi 11 que ele subiu e 11 que ele desceu, tá? E de volta. Questão número 3. Terceira questão fala o seguinte: dois trens movem-se no mesmo trilho, ambos com 45 km por hora, em sentidos opostos, como representa a figura. No instante t igual a 0, no instante t0, que é igual a 0, corresponde à situação da figura a seguir. Uma supermosca passa a voar em linha reta entre os dois trens, fazendo um vai e vem de um lado para o outro até ser esmagada. Admitindo que ela voe com velocidade de módulo igual a 120 km por hora, determine, vamos lá, letra A, o instante em que os trens se colidem. Então vamos lá, essa letra A, a mosca não vai interferir em nada. Então você sabe que lá entre os trens existe uma distância de 90 km por hora, ou de 90 km a distância de um trem ao outro, e que cada trem desse se move com velocidade de 45 km por hora. Tá? Isso aqui é uma questão que tem a ver com velocidade relativa. Então, vamos supor, ó, cada um viaja a 45. E eles vão se aproximando aqui dessa distância. Então, logo o tempo de colisão vai ser o quê? O tempo da colisão vai ser o espaço, ΔS, dividido pela velocidade. Mas qual velocidade? A velocidade relativa de um trem em relação ao outro. Lembra o que é a velocidade relativa? Quando é sentidos opostos, elas se somam, sentidos iguais, elas se subtraem. Lembra lá, quando você está andando de carro com seu pai, sei lá, está a 90 km por hora e vai ultrapassar outro carro que está a 85, quase a mesma velocidade. Então, quando ele coloca o carro do lado e vai ultrapassar, você vê como se o carro do seu pai estivesse passando bem devagarzinho o outro. Mas veja, as velocidades deles são altas. Essa velocidade que você percebe devagarzinho é a velocidade relativa em relação a um do outro. A mesma coisa acontece quando você está indo com o carro para cá e passa um outro na direção oposta. Às vezes você olha e acha que o carro está muito rápido e às vezes nem está. Isso é por causa da velocidade relativa. Como aqui é sentido oposto, elas vão se somar. Então vai ser 90 sobre 45 mais 45. Então aqui vai ser, ó, 90 sobre 90, que equivale a 1 hora. Tá? Então, após 1 hora, eles vão se chocar. Então, o instante do choque é 1 hora. Então, vamos lá na B. Ele quer saber a distância percorrida pela mosca, né? A super mosca, que estava indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Bem, eu sei a velocidade dela,
que é 120 quilômetros por hora. Eu sei o tempo que ela ficou indo e voltando, porque ela só parou de ir e voltar quando os trens se colidirem. Os trens se colidiram com 1 hora. Então, eu tenho velocidade e tenho tempo. Para mim achar o ΔS. Então, vai ser ΔS é o quê? V vezes ΔT. É aquela macetezinha para vocês decorar, né? DVT. Deus vê tudo. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Tá? É outra forma de escrever. Se quem quiser decorar, Deus vê tudo. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Então aqui vai ficar como? ΔS, ou D, né? Vai ser 120 quilômetros. Vou escrever as unidades, tá? Quilômetros por hora, vezes o que o tempo, que é 1 hora. Hora corta com hora, vai ficar 120 quilômetros. Tá? Questão número 4, vamos continuar aí, ó. Um trem viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante de 72 km por hora. Calcule o comprimento do trem, sabendo que ele gasta 10 segundos para atravessar uma ponte de 120 metros de comprimento. Então essa aí é aquela situação em que um trem ele é um corpo extenso, não é uma partícula, ou seja, as dimensões do trem não podem ser desprezíveis. Ele até colocou uma figura, desprezadas. Então ele colocou até uma figura aí para colocar mais ou menos a dimensão do trem em relação à ponte. Então a gente vai ter, como que a gente vai fazer essa conta? A gente vai montar lá, né? Velocidade média, lembra o que é? ΔS sobre ΔT. A gente sabe a velocidade. A velocidade, lembra agora que ele está te dando várias informações aí, ó. Ele está te dando o tempo de travessia, que é 10 segundos. Tá colocando aqui embaixo, 10 segundos. Tá te dando, por exemplo, a distância da ponte. Vou colocar aqui, ó, S ponte, que é 120 metros. E tá colocando aí também a velocidade do trem, que é 72 quilômetros por hora. Então, ó, lembra que agora aqui, ó, a gente tem unidades diferentes, ó. A gente vai ter que transformar essa velocidade aqui para metros por segundo. Aqui tá fugindo da câmera, tá? Então, tempo em 10 segundos, espaço 120 metros e velocidade em quilômetros. Tem que tomar cuidado aqui, ó, que minha velocidade tem quilômetro por hora. E aqui as outras unidades aqui ele me deu em metros e em segundos. Então, para facilitar nossa conta, a gente vai transformar aqui para metros por segundo. Como é que faz? Lembra? De quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. O inverso eu multiplico por 3,6. Então, 72 quilômetros por hora dividido por 3,6, isso aqui dá 20 metros por segundo. Tá? Então agora a gente vai fazer aqui, ó. Então, vamos substituir os valores. 20 é igual. Esse ΔS, qual foi o espaço percorrido para ele atravessar a ponte? Foi o tamanho da ponte mais o tamanho do trem, que eu não sei. Esse trem. Vou colocar um S trem. Dividido pelo tempo, que é 10 segundos. Tá bom? Agora vamos terminar nossa equação. Vamos multiplicar cruzado, né? Aqui embaixo tem 1. 10 vezes 20, 200. Aqui vai ficar 120 mais o S do trem, o tamanho do trem. Então, se aqui está somando, aqui o 120 está positivo, ele vem para cá, negativo. Então, vai ficar S do trem é igual a 200 menos 120. Então, o S do trem, o tamanho do trem é de 80 metros. Vamos continuar resolvendo, ó. Questão número 5. Ó, em um treino da seleção brasileira de futebol, as jogadoras Marta e Formiga correm 50 metros lado a lado, enquanto os torcedores sentados na arquibancada acompanham atentamente. Com base no enunciado, responda as questões a seguir. As jogadoras estão em movimento para qualquer referencial adotado? Justifique. Lembra lá o que eu falei, que o movimento... Vou colocar aqui em cima, ó. O movimento, ele é relativo. Ou seja, ele depende do referencial. Então, ó,
As jogadoras estão em movimento para qualquer referencial? Não, tá? Vai depender do referencial. No caso, a Marta, ela está em repouso em relação à formiga, porque as duas estão correndo juntas, lado a lado. Então, elas, quando uma olha para a outra, é como se a outra estivesse o quê? Parada ao seu lado. Então, errado. A letra B. A B fala o seguinte: os torcedores sentados estão em repouso ou em movimento? Qual a primeira pergunta que vocês vão fazer? Em relação... Lembra sempre isso. Em relação a qual referencial? Em relação a Marta ou a Formiga, alguma das duas jogadoras, eles estão em movimento. Por quê? Supomos que o torcedor esteja aqui e as duas jogadoras estejam lá correndo. Então o torcedor está aqui, ó. E as jogadoras aqui. Após um segundo, elas não estão mais aqui, elas estão correndo, elas vão estar aqui, ó. Passou-se mais um segundo, as duas estão aqui, ó. Então veja que a posição das jogadoras está mudando para ele com o passar do tempo. Então, em relação às jogadoras, ele está em movimento. Mas em relação a outro torcedor aqui do lado dele, ó, ele está em repouso. Tá certo? Letra C. Dizer que a velocidade média das jogadoras foi de 6 metros por segundo significa que as jogadoras sempre estiveram com a mesma velocidade? Então, não. Tá? Lembre que velocidade média é diferente de velocidade instantânea. Então, durante esse intervalo de tempo aqui, se eu falo que a velocidade média delas foram 6 metros por segundo, eu peguei uma média de tudo isso aqui. O que que eu fiz? Eu peguei, lembra o que que é velocidade média? É espaço pelo tempo. Então, eu peguei o espaço percorrido por elas e o tempo que elas fizeram um determinado trajeto, e esse valor deu 6. Isso não significa que todo intervalo aqui ela estava esse valor. Ela pode ter começado a correr mais rápido, aqui deu uma descansada e aqui ela voltou a correr mais rápido. Tá? Então, velocidade média é só uma média de todo o percurso, não é o valor de cada instante. Tá? Letra D. Sabendo que a velocidade média das duas jogadoras foi de 6 metros por segundo, é possível afirmar qual a velocidade instantânea? Justifique. Não, é o que eu acabei de falar, pois a sua velocidade pode ter variado durante todo o movimento. Tá? A mesma coisa que eu falei, não posso afirmar isso, que durante todo o movimento elas estiveram a esse tempo aqui, tá? A essa velocidade. Pode ter mudado com o tempo. Lembre que velocidade média é espaço total pelo tempo total.